Bora fazer um embate entre essas duas empresaças, a Caixa Seguridade e a BB Seguridade. Quem se saiu melhor após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Quero mostrar também como pode ser o crescimento de ambas as empresas para os próximos anos. Vamos falar de proventos e entre essas duas eu estou investindo em uma delas. Até o final do vídeo quero falar mais sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos. Sem enrolação, bora lá? Passando rapidamente pelos destaques da BB Seguridade, um lucro líquido de 2,2 bilhões, uma alta de 19,7% olhando na ótica anual, porém já quero falar algo desde o começo do vídeo, que ambas as empresas tiveram altos impactos no segundo trimestre de 2024, devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Então essas altas expressivas, tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade, é de difícil comparação, visto que o segundo TRI de 2024 foi altamente impactado. Um ROI de 89,7%, um resultado operacional de 1,8 bilhões, uma alta de 11,3%, e um resultado financeiro de 500 milhões, uma alta de 68,8%. E a BB Seguridade ainda aumentou em 9,7% de prêmios ganhos retidos, diminuiu a sinistralidade, que é o indicador que compara o valor pago em sinistros com os prêmios emitidos, então desse indicador quanto menor melhor, aumentou suas reservas de previdência, arrecadação de capitalização e as receitas de corretagem subirem 5,6%. E falando sobre o lucro líquido, olhando na ótica anual, uma alta de 20%, e também olhando na ótica semestral, uma alta bem expressiva de 14%. E falando um pouco sobre o resultado financeiro consolidado, olhando na ótica anual, uma alta de 69%, e na ótica semestral, uma alta de 55%. Então, para quem não sabe, os prêmios emitidos, o dinheiro que a seguradora detém no seu caixa, ele é mantido dentro de uma carteira, principalmente em renda fixa. E como a Selic subiu de forma expressiva em 2024, consequentemente o resultado financeiro de ambas as empresas também cresceram. Porém, tem muita gente que fala que o lucro da BB Seguridade e da Caixa Seguridade é principalmente por causa do resultado financeiro, porém não é bem assim. Percebam que apenas 18,5% do lucro líquido veio do resultado financeiro e mais de 80% veio da sua própria operação. E outro ponto positivo é que a BB Seguridade é uma empresa anticíclica, porque na baixa taxa de juros favorece o crescimento do resultado operacional e reduz o resultado financeiro. E num ambiente de juros altos, conforme a gente está vendo atualmente, isso desacelera o desempenho operacional e favorece o resultado econômico, conforme nós conseguimos ver no último ano. E falando um pouco sobre o fluxo de caixa, percebam que a variação no resultado operacional foi uma alta de 245 milhões, olhando semestre a semestre. E a BB Seguridade teve uma melhora em praticamente todos os seus braços. Uma melhora na Brasil Seg, na BB Corretora, na Brasil Prev e na Brasil Seg. E olhando pela variação do resultado financeiro, uma alta de 277 milhões, principalmente por causa da variação de volume e da marcação a mercado. E aparentemente a BB Seguridade está esperando um segundo semestre mais desafiador, visto que ela fez revisão nas suas projeções. Então, o resultado operacional não decorrente de juros, a projeção anterior era entre 3% e 8%. A BB Seguridade no primeiro semestre cresceu em 7,4%, porém a nova projeção é de 1% a 4%. Os prêmios emitidos pela Brasil Seg diminuíram em 3,4%, então fizeram uma nova projeção, saindo de 2% a 7% de crescimento para menos 4% a 1%. E as reservas de plano de previdência cresceram em 9,8% no primeiro semestre, porém a projeção seria entre 12% e 16%, e a nova projeção fica entre 9% a 12%. Então, aparentemente, a BB Seguridade está esperando um semestre mais desafiador. E dentro desse novo guidance, o pessoal da Genial Investimento também fez novas projeções da BB Seguridade para 2025. Então eles imaginam que se a BB Seguridade atingir o piso das suas novas projeções, o lucro líquido ficaria na casa dos 8,4 bilhões, o que daria cerca de 10,9% em proventos. Se ficar no meio do guidance, o lucro ficaria em torno de 8,8 bilhões.
E se ficar no teto do guidance, o lucro líquido chegaria a 9 bilhões, o que seria um provento na casa dos 11,7%. E na minha planilha pessoal, eu prefiro ser um pouco mais conservador e hoje eu adoto o lucro líquido para 2025 na casa dos 8,5 bilhões, o que seria bem próximo do piso. Outro ponto são as projeções do pessoal da BTG Pactual e aparentemente hoje a BB Seguridade ainda encontra-se barata e pode ainda continuar barata pelos próximos anos. O BTG Pactual projeta um PL para 2025 de 7,4, para 2026 de 7 e para 2027 de 6,7. E mantendo esse alto payout que a BB Seguridade vem pagando ao longo dos anos, o pessoal do BTG Pactual estima um dividend yield para 2025 em torno de 11,9%, 12,9% e 13,5% para 2027. Então, aparentemente, quem está comprando hoje as ações da BB Seguridade deve continuar recebendo altos proventos pelos próximos anos. E fazendo a projeção de dividendos para os próximos anos, percebam que olhando os últimos 10 anos, o crescimento do dividendo da BB Seguridade cresceu em 9,1% ano por ano. Então, fazendo uma estimativa, a BB Seguridade pagou cerca de 3,86 de proventos para 2025, que foi 12% de dividend yield. Então, se continuar crescendo nesse ritmo em torno de 9,3% para os próximos anos, a BB Seguridade poderia pagar proventos nominais na casa de 98% e caso você vá reinvestindo o provento na própria empresa, olhando de 2026 até 2031, em apenas 6 anos, você teria reavido totalmente o seu capital apenas em proventos, 113% olhando apenas em 6 anos. E um ponto que favorece a BB Seguridade é que aparentemente o mercado não tem precificado ela muito bem. Hoje encontra-se no PL de 7,2, que foi praticamente o mesmo PL da pandemia e seria o menor desde 2013 no seu IPO. Então percebam que apesar da cotação ter subido de uma forma avantajada, o lucro cresceu ainda mais. Consequentemente, o PL veio diminuindo ao longo dos anos, então pode estar se abrindo uma boa oportunidade de aporte na BB Seguridade olhando por esse indicador. E outro ponto que muita gente gosta que eu faça aqui no canal é olhar o crescimento olhando pelas métricas da BB Seguridade hoje. Então, o lucro estimado para 2025 é de 8,5 bilhões. Ela poderia pagar cerca de 11,5% de dividendos e com reinvestimento com um ROI médio de 89%, daria uma taxa de crescimento de 11,57%. O que na cotação atual seria IPCA mais 17%. Então tem muita gente que fica 100% focado na renda fixa, acreditando que esse Tesouro IPCA, pagando IPCA mais 7,2% seria a melhor das oportunidades, mas percebam que a BB Seguridade está abrindo uma boa janela também de boas entregas, mas isso é renda variável e de uma hora para outra pode aumentar a inadimplência, pode diminuir os planos emitidos, o lucro da BB Seguridade pode cair e esse retorno real não se concretizar. Porém, olhando para o que vem sendo entregue nos últimos anos, é uma boa oportunidade de aporte. Agora partindo para a Caixa Seguridade, os destaques do segundo TRI de 2025, 1 bilhão de lucro líquido, um aumento de 35,2% comparando com o segundo TRI de 2024 e comparando na ótica semestral, uma alta de 21%, porém, conforme falei, é uma métrica muito difícil de ser analisada porque as chuvas no Rio Grande do Sul impactaram de forma muito expressiva ambas as empresas. A Caixa Seguridade ainda pagou 960 milhões em proventos, que seria cerca de 92% de payout, 1,4 bi de receita operacional e um ROI de 69,6%, um crescimento em torno de 10% olhando na ótica anual. E na ótica semestral, a Caixa Seguridade cresceu seus resultados operacionais em 18,8%, o lucro líquido em 21,8% e algo muito interessante é o ROI, que relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E ambas as empresas têm um ROI impressionante. A BB Seguridade em torno de 90% e a Caixa Seguridade em torno de 70%. Então, realmente, com pouco patrimônio líquido, eles conseguem ter um lucro muito expressivo, principalmente porque ambos utilizam dos canais tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal para poder distribuir os seus produtos.
Outro ponto é o índice de despesas administrativas, que hoje representa 10,2% do percentual da receita operacional. Então houve uma queda tanto olhando tri por tri quanto na ótica anual. Enquanto a inflação continua alta, a Caixa Seguridade tem conseguido controlar as despesas. E o índice combinado, que mede a lucratividade das operações de seguros de uma companhia, comparando os custos operacionais com os prêmios ganhos. Então, resumindo, um índice combinado abaixo de 100% geralmente indica lucro, enquanto um índice combinado acima de 100% pode indicar prejuízo, e a Caixa Seguridade hoje encontra-se com um índice combinado muito positivo, de 57,6% da receita operacional. E conforme eu havia falado, percebam que as aplicações de ambas as empresas têm rendido muito bem nos últimos anos, principalmente por causa que a maior parte da carteira é investimento em renda fixa e a renda fixa encontra-se muito atrativa. A Caixa Seguridade conseguiu um yield médio de 12,5% no último ano e destaque principalmente no aumento de pós-fixado, saindo de 24% para 29%. E a carteira de investimento da Caixa saiu de 12,8 bilhões para 14,9 bilhões. E dentro do lucro líquido consolidado, o resultado financeiro representou 31%, enquanto o resultado operacional representou 69%. E como a Caixa Seguridade fez seu IPO em 2021, o consolidado do crescimento dos dividendos encontra-se distorcido, um crescimento de 36% olhando nos últimos anos. Então eu quis ser mais conservador e coloquei um crescimento dos dividendos em 11% olhando para os próximos anos. Então, em apenas 6 anos, de forma nominal, a Caixa poderia produzir cerca de 82% dos proventos, e caso você vá reinvestir nos proventos de forma composta, a Caixa Seguridade poderia reaver 93% dos seus investimentos apenas com proventos. Fazendo a mesma tabela para poder comparar o crescimento de ambas as empresas, então hoje a Caixa Seguridade, com um payout de 90%, consegue distribuir 9,31% de dividendos, e com um ROI médio de 69% e o reinvestimento dos 10% restante, mais 6,96% de taxa de crescimento, o que daria hoje IPCA mais 10,27%, o que ainda estaria acima do crescimento do Tesouro Direto de IPCA mais 7%. E essa é outra empresa que, apesar de não ter tanto histórico assim, porque o seu IPO foi em 2021, ela encontra-se praticamente nas mínimas, apenas na pandemia, que chegou com um PL um pouco acima de 8 e atualmente encontra-se em 9,6. Apesar da cotação ter disparado nesse período, os lucros dispararam ainda mais, consequentemente o PL vem diminuindo. E para fazer um resumão, para poder entregar para vocês os pontos fortes e os pontos fracos de ambas as empresas, fiz essa tabela aqui em que eu relacionei o crescimento do lucro, que da Caixa Seguridade foi de 35%, enquanto a BB Seguridade foi de 20%. Então, normalmente, o mercado precifica a Caixa Seguridade um pouco a mais, visto que ela realmente tem entregue um crescimento um pouco mais acelerado. O ROI recorrente de ambas as empresas encontra-se muito elevado, de 70% na Caixa e de 85% médio na BB Seguridade. Hoje, olhando o desempenho por segmento, a Caixa Seguridade é líder em habitação e residencial, enquanto a BB Seguridade tem liderança no agronegócio, o que, olhando na ótica atual, pode até mesmo ser um risco. O resultado financeiro, a Caixa Seguridade apresenta 31% do lucro total, enquanto a BB Seguridade cerca de 18,5%. Então, no momento em que a Selic baixar, provavelmente a Caixa Seguridade vai ser um pouco mais impactada, porém, como a Caixa consegue crescer os seus lucros de forma mais acelerada com a sua operação, isso pode não ter tanto impacto assim. Falando um pouco dos dividendos, atualmente a BB Seguridade encontra-se com um dividendo mais atrativo, na casa dos 12%, enquanto a Caixa Seguridade encontra-se em 9,4%. Porém, um ponto positivo é que a Caixa Seguridade paga dividendos trimestrais,
enquanto a BB Seguridade paga dividendos semestrais. Então a Caixa fica mais fácil para a gente poder girar a bola de neve, porque a cada 3 meses a gente pode reinvestir o provento que a gente já ganhou. E falando um pouco sobre os riscos, hoje a Caixa tem um risco menor, visto que tem receitas mais pulverizadas e previsíveis, e o contrato com a Caixa Econômica Federal é de longo prazo, até meados de 2050, enquanto a BB Seguridade tem um risco um pouco maior, vista essa alta fatia de mercado do agronegócio, e os contratos com o Banco do Brasil acabam em meados de 2033, mas não haveria motivo nenhum para o Banco do Brasil não renovar. Porém, o mercado acredita que o contrato pode não ser tão favorável assim para a BB Seguridade, consequentemente diminuindo um pouco seus lucros. E o guidance de ambas as companhias, a Caixa não divulgou nenhum corte, então aparentemente deve continuar crescendo para o segundo semestre, enquanto a BB Seguridade teve suas projeções revisadas para baixo, o que indica cautela. E é claro que isso não é recomendação de compra, mas atualmente eu tenho ficado um pouco mais de olho na Caixa Seguridade por 2 motivos. Primeiro, porque a BB Seguridade já é a maior fatia da minha carteira, com cerca de 27%, enquanto a Caixa Seguridade encontra-se com 5,5%. E o segundo motivo seriam realmente os riscos envolvidos na BB Seguridade, tanto de um contrato um pouco pior para a BB Seguridade com o Banco do Brasil e até mesmo essa questão do agro, que no segundo semestre pode acabar impactando um pouco mais a BB Seguridade. E a Caixa Seguridade aparentemente tem um crescimento um pouco mais acelerado. Mas e você, pessoal? Está aportando em uma das duas, em ambas ou em nenhuma delas? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.